Sabe quando o entretenimento vai além da diversão? Pois é, para o autor Michelson Borges, ele vira um verdadeiro campo de batalha. Um lugar onde ideias, valores, visões de mundo, tá tudo em conflito. E nessa arena toda, a mídia moderna seria a principal arma. Vamos entender melhor essa análise e por que ele pensa assim. E olha, essa frase forte não vem de um crítico qualquer, não. Ela vem de alguém que estava lá dentro, no topo, no centro de tudo. Tom Bancroft era um animador de muito sucesso na Disney, vivendo o que ele mesmo descreveu como o seu sonho. Essa citação já nos joga direto no meio de um conflito bem real entre carreira e convicção pessoal. A história do Tom Bancroft vai ser o nosso ponto de partida. Vamos tentar imaginar a cena. Estar no auge da carreira, trabalhando em um dos estúdios mais famosos e poderosos do mundo, o lugar onde literalmente os sonhos viram realidade. Ele ajudou a criar personagens que marcaram a infância de muita gente. Pensa só, o Rei Leão, Mulan, Aladdin, a lista é enorme. Isso não era só um emprego, era o topo da animação mundial. E, de repente, ele pediu as contas. A decisão do Bancroft de largar a Disney por causa da sua fé levanta uma pergunta que não quer calar. Por quê? O que será que ele viu lá dentro que o fez tomar uma decisão tão drástica? Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para um quadro maior. E essa decisão do Bancroft, de acordo com a análise do Michelson Borges, não foi um caso isolado. Na verdade, ela seria um sintoma de um conflito muito mais amplo, uma batalha de ideias que acontece bem ali, nas telas que a gente consome todo santo dia. Para explicar essa guerra cultural, o Borges cria um conceito que ele chama de tríade filosófica do mal. Ele defende que 3 correntes de pensamento, especificamente, formam a base de um ataque sistemático aos valores bíblicos. Vamos ver quais são elas. A base de tudo, segundo ele, seria o evolucionismo, que tira a necessidade de um criador. Aí se junta a isso o espiritualismo, que promove ideias como reencarnação, batendo de frente com a doutrina bíblica. E, por fim, o que ele chama de marxismo cultural, que ele descreve como uma visão de mundo que busca uma sociedade sem Deus. Juntos, esses 3 ismos formariam um tipo de pacote ideológico. Tá, mas como é que esse pacote chega até a gente? O Borges aponta direto para a cultura pop. Filmes, séries, desenhos animados. Na visão dele, tudo isso vira o veículo perfeito para normalizar essas ideias, principalmente para um público mais jovem, que é mais fácil de influenciar. E, para ilustrar bem o ponto dele, o Borges faz um contraste entre 2 filmes recentes. De um lado, Barbie, que ele descreve como sendo lacrador, cheio de ideologias progressistas. Do outro, Som da Liberdade, que, na análise dele, defende valores como a família tradicional e a coragem masculina. Essa comparação serve para mostrar essa guerra de narrativas que estaria acontecendo. Mas como é que a mídia consegue ter essa influência toda? O Borges argumenta que isso acontece por causa de um princípio psicológico e espiritual que é fundamental. A frase é bem simples, mas é profunda. Somos transformados pela contemplação. A ideia aqui é que aquilo que a gente assiste, que a gente observa repetidamente, acaba moldando quem a gente é. Ou seja, o entretenimento nunca seria neutro. Ele sempre está formando mentalidades. A analogia que o Borges usa é a de uma HD de computador. A gente nasce original, mas com o tempo vai se tornando cópia do conteúdo que a gente baixa. Cada filme, cada série, cada música, tudo isso vai preenchendo esse HD e aos pouquinhos vai moldando o nosso jeito de pensar. Então, se é assim, qual seria o antídoto? O Borges aponta para este versículo bíblico. A chave não seria se conformar, mas ser transformado pela renovação da mente. Um processo ativo, sabe? De escolher com o que a gente alimenta os nossos pensamentos. Diante de tudo isso, a proposta não é um isolamento total do mundo, mas sim desenvolver um discernimento crítico. O que ele chama de um filtro bíblico. O Borges oferece um guia bem prático, em 4 passos. Primeiro, pesquisar. Depois, ter paciência. Não sai correndo para ser o primeiro a ver os lançamentos. Enquanto estiver assistindo, manter os filtros ligados, sempre se perguntando sobre as mensagens por trás. E, por último, o passo mais radical, ter a coragem de simplesmente parar de assistir se o conteúdo for contra os próprios valores. Esse versículo de Filipenses é apresentado como o filtro mestre. É o padrão final pelo qual todo o conteúdo deveria ser medido. A pergunta então vira, isso que estamos assistindo se encaixa nesses critérios aqui? Mas a análise do Borges não para só na defensiva, sabe? Ele propõe uma mudança de postura, de consumidor passivo para se tornar um participante ativo.
Então, no final das contas, a questão não é só o que a gente deve evitar, mas o que a gente pode criar. O chamado do Borges é para uma virada de chave. Usar as mesmas ferramentas, internet, vídeos, redes sociais, para, em vez de só consumir, começar a criar e espalhar ativamente mensagens que edificam. E toda essa estrutura de pensamento é aprofundada pelo Michelson Borges na obra dele, Nos Bastidores da Mídia. Lá ele analisa cada meio de comunicação e o impacto de cada um. Essa análise toda acaba deixando a gente com uma reflexão bem importante. Em uma cultura onde a mídia está em todo lugar, a pergunta que fica é: como é que cada um de nós decide onde está a fronteira entre se engajar com o mundo e, ao mesmo tempo, não colocar as próprias convicções em perigo? Pelo visto, a resposta exige muita consciência e, claro, escolhas bem deliberadas.